Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Sim, hoje eu vou falar sobre o dom de línguas. É o tema mais pedido aqui no canal e, como prometido, eu vou responder para você algumas questões sobre o dom de línguas. Então vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite para se inscrever e ative também o sininho das notificações para você ser avisado de quando sai um vídeo novo no Teologar. Deixa um like pra gente se você gosta também do nosso conteúdo, tá bom? Antes de falar do dom de línguas, quero convidar para você participar do nosso curso de bibliologia. Muitas pessoas já estão fazendo o curso conosco. Se você quer aprender e se aprofundar na Bíblia Sagrada, são 55 videoaulas, uma apostila com quase 200 páginas, quase 500 slides didáticos que vão te ensinar a palavra de Deus. Você vai se capacitar ao ministério, vai se desenvolver e se aprofundar na Bíblia Sagrada. Vai ter um link aqui na descrição do vídeo. Ao clicar nesse link, você vai cair numa página onde vai ter a explicação de como funciona o nosso curso de bibliologia, tá certo? Então venha fazer parte dessa turma e se aprofundar e aprender mais da Bíblia Sagrada. Falando do dom de línguas, esse tema é o tema mais pedido aqui no Teologar. É o tatuagem e o dom de línguas. São os dois temas que mais me pedem aqui para que eu dê a minha opinião. E é engraçado que as pessoas querem saber qual é a minha opinião sobre isso. Bispo, você fala em línguas, não fala em línguas? Você é cessacionista? Você é pentecostal? Você é tradicional? O que você entende sobre essa questão? Irmãos, mais do que a minha opinião, que é uma humilde opinião aqui, eu não sou o dono da verdade e nem sei de todas as coisas. Mais do que eu acredito, o que mais vale é o que a Bíblia fala sobre o dom de línguas. A nossa fé não pode ser fundamentada em experiências pessoais. A nossa fé é fundamentada na Bíblia Sagrada. Mas eu entendo quando você fala assim, bispo, eu quero saber qual a tua opinião sobre isso, porque tem uma vantagem aqui, você que está assistindo esse vídeo. Eu não tenho nenhum tipo de rótulo, eu não estou preso a nenhum tipo de sistema. Porque se eu fosse uma pessoa muito tradicional e muito, talvez, cessacionista, eu não poderia admitir alguns textos. E se eu fosse também um pentecostal, talvez extremado, eu também não poderia admitir alguns textos. Então, eu estou aqui livre de qualquer tipo de sistema. Quero apenas trazer a minha opinião. Tenho certeza absoluta que nem todos que vão assistir esse vídeo concordarão comigo. Essa não é a minha intenção, fazer você concordar comigo, nem você acreditar no que eu acredito. Eu quero expor aqui no canal que eu desenvolvi a minha opinião com as minhas experiências pessoais e também com o meu entendimento bíblico do que eu acredito sobre o dom de línguas. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre dons espirituais. Vou colocar aqui para você vai clicar aqui nesse link e você depois assiste sobre os dons espirituais. E nesse vídeo eu cortei o dom de línguas. Falei, vou gravar ainda sobre o dom de línguas, então aguarde. E agora chegou a hora de falar sobre esse dom. Para começar, vamos começar em Atos 2, talvez o texto mais conhecido sobre o dom de línguas. Vamos ler comigo Atos 2, a partir do versículo 5, acompanhe comigo. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Nós vemos nesse texto, irmãos, 120 pessoas que estavam reunidas ali no cenáculo, orando, aguardando a promessa do Senhor,
recebendo ali a variedade de línguas. E é claro aqui no texto que eles estavam falando outros idiomas, falando línguas humanas, como se fosse hoje alguém que fala o português, falasse em inglês, francês, japonês, mandarim e falasse em outros idiomas. O texto é tão claro que diz que eles falavam na língua materna daquelas pessoas. Então não eram línguas espirituais, línguas estranhas. Neste texto, o texto é claro em mostrar que eram línguas idiomáticas, línguas em que as pessoas entendiam nas suas próprias línguas maternas. Ouviam aqueles 120 falar as grandezas de Deus nas línguas que eles eram de origem. E aqui foi citado uma série de origens, né? Uns eram de Cirene, Frígia, Panfilha, Capadócia. Eles não são galileus, como é que eles falam as nossas línguas aqui? Então, o texto de Atos capítulo 2 são línguas idiomáticas. Alguns dizem que esse dom cessou e que esse dom não existe mais. Eu não creio nisso. Por quê? Porque a Bíblia não mostra isso. A Bíblia não mostra e não há um texto sequer que diz que os dons cessaram, né? Então eu quero mostrar outro texto com você. Veja comigo Atos 2, versículo 39. Acompanhe comigo na tela. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu vou deixar na tela de novo aqui o texto. Acompanhe na tela agora comigo. Ó. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que o Senhor chamar. Então, há 3 tipos ali de pessoas que o Senhor fala. Olha, aquela promessa, porque eles foram interrogados dizendo o seguinte, essas pessoas estão embriagadas, estão falando assim porque estão embriagadas. Pedro se levanta no seu discurso e diz assim, olha irmão, são 9 horas da manhã, ninguém está embriagado agora, nós recebemos um dom de Deus que nós nem conhecíamos agora. Na verdade, é a promessa de Joel 2:28. Joel 2:28 disse que nos últimos dias nós receberíamos esse dom de falar outras línguas, de recebermos o dom do Espírito Santo, que se derramaria sobre toda a carne. E é o que está acontecendo agora. Então Pedro está argumentando que eles não estão embriagados e que isso é uma promessa. E essa promessa que foi feita por Joel no Antigo Testamento, essa promessa é para vós, para os vossos filhos, quer dizer, não ia cessar naquela geração, e para todos os que estão longe e para todos os que o Senhor chamar. Ou seja, se o Senhor continua chamando pessoas ainda hoje, chamou a mim, chamou a você, este dom ainda continua vigente. Eu não gosto de rótulos, irmãos. As pessoas me perguntam assim, você é pentecostal? Porque eu creio nos dons espirituais. Eu não gosto de falar que eu sou pentecostal porque já vão me rotular como alguém que participa, por exemplo, dos Gideões, que é o extremo, né? Então existem aqueles que dizem assim, ó, não existe mais o dom, que eu não concordo com isso. E existem aqueles que dizem assim, não, o dom existe e é desse jeito, olha, dessa forma muito extremada. Eu também não acredito. Então eu não gosto de me rotular como pentecostal, porque vão me associar com esse tipo de extremismo, né? Agora, o que eu gosto, talvez, de falar, se alguém me pergunta, qual é a sua linha de pensamento, então? Eu digo, olha, eu sou um continuista. O que é um continuista? Aquele que crê que os dons continuam vigentes e que o dom não cessou, o dom ainda existe. Então, eu creio que as pessoas ainda são cheias dos dons do Senhor e esses dons são para edificação da igreja. Alguém vai dizer assim, eu não creio porque eu não oro em línguas. E eu não vi ninguém ainda falar em outros idiomas para que outra pessoa seja convertida, como foi lá em Atos 2. Eu não tenho evidência nenhuma disso. Então preste atenção nessa frase que eu vou te falar. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Deixa eu explicar melhor isso. A ausência de uma evidência, porque você nunca viu, então não há evidência para você, está ausente. A ausência de evidência não é uma evidência que está ausente o dom. Então, a ausência de evidência não é evidência de ausência, ok? Então, o dom, né, segundo a Bíblia, não cessou. Não podemos fundamentar a nossa fé com as nossas experiências. Não é porque eu não tive experiência com o dom de línguas que eu digo que cessou.
certo? Então, as nossas experiências não podem ser fundamentadas, mas elas podem ser utilizadas aqui para a nossa base também, tá? Outra coisa, eu não creio, irmãos, que todos receberão o dom de línguas. Eu não creio nisso. Por quê? Eu vou ler um texto com você, 1 Coríntios 12, de 29 a 30, acompanhe comigo. Porventura são todos apóstolos? Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo aos Coríntios. Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Veja que já está implícito aqui no texto a resposta negativa, né? Nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é mestre. Versículo 30. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Veja que Paulo fala assim, todo mundo tem o dom de línguas? E a resposta aqui implícita ao texto já mostra que a resposta é negativa. Não, nem todo mundo tem o dom de línguas. Então eu não creio que todas as pessoas têm esse dom de línguas. Outra coisa que as pessoas falam é o seguinte, não, olha, só existe o dom de línguas idiomáticas. Eu só creio que existe o dom de línguas idiomáticas. Eu também não creio nisso. Segundo Atos 2, nós lemos ali que eram línguas idiomáticas. Mas eu não creio que só exista dons de línguas idiomáticas porque tem o dom de interpretação. Nós lemos aqui nesse texto, tem o dom de interpretar as línguas. Então, uma pessoa poliglota, por exemplo, seria cheia de dons. Se dom de interpretar é interpretar outros idiomas, então um poliglota, alguém que fala 10 idiomas, por exemplo, é cheio do dom de Deus. Pode ser um ateu que fala 10 línguas, mas ele é cheio do dom do Senhor. Então eu não acredito que o dom de língua seja apenas idiomático. Porque se o dom de interpretação for só de idioma, qualquer professor de inglês, espanhol, francês, japonês, qualquer outra língua, tem o dom de Deus. Então, tem o dom de interpretar as línguas, porque traduz um idioma. Então, eu também não acredito nisso. Não acredito que seja apenas idiomas. Outra coisa é que parece que existe outro tipo de língua, não só a língua idiomática, mas existe também uma língua estranha, não só estrangeira, mas também estranha. E para provar isso do que eu acredito, eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Acompanhe comigo. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Veja, aqui parece então que é um dom diferente daquele que está descrito em Atos 2. Por que diferente? Porque lá em Atos 2, os que estavam falando em outra língua falavam a homens. Aqui o texto fala que quem fala em outra língua não fala a homens. Ou a Bíblia está em contradição, ou estamos falando aqui de duas coisas diferentes, né? E a Bíblia fala assim em Coríntios, e visto que ninguém entende, mas lá em Atos 2 todo mundo entendia. Todo mundo entendia o que estavam falando na sua própria língua materna. Então, na minha opinião, há pelo menos dois tipos de línguas. O pastor Luciano Subirá tem um vídeo muito bacana no canal do Jesuscope, do Douglas Gonçalves. Ele divide até em 3 partes, né? Eu não sei se dá para dividir em 3 partes. Segundo ele, sim, cabe interpretação para isso também. A Bíblia não é muito clara com o dom de línguas, quero que você entenda isso. Qualquer vídeo que você vê na internet, qualquer pastor que cravar, ó, é isso, duvide, irmãos. Duvide, porque ninguém pode cravar, olha, é assim, cessou, não é, a evidência é isso. Ninguém pode cravar isso, por quê? Porque a Bíblia dá margem para várias interpretações. Uma pessoa equilibrada vai entender que há vários tipos de interpretação. Estou passando aqui a minha. E você pode entender a minha, pode ver do pastor Luciano Subirá, pode ver do seu pastor, e assim você vai tirar as suas próprias conclusões. O que eu acredito é que existe o dom de línguas idiomáticos, e o dom, e aqui essa forma de você falar em línguas em mistério com Deus em que ninguém entende. É uma língua estranha e não uma língua estrangeira. E parece que essa língua estranha está disponível a todos os crentes. Enquanto aquele dom de falar em línguas idiomáticas parece que não está disponível a todos os crentes. Parece que o dom de falar em línguas
daquela forma de Atos 2 não está disponível a todos, porque nós vemos Coríntios 12, de 29 a 30. Interpretam a todos? Todos falam em outras línguas? Aparentemente não. Agora, parece que essa maneira de você falar em línguas está disponível a todos os crentes. Veja comigo Coríntios 14, versículo 5, a parte A do versículo. Paulo fala assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Em outras traduções está assim: eu quero, eu desejo que todos falem em outras línguas. Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos não faz aqui distinção, é indistintamente. Quem crê expulsa o demônio e fala em outras línguas. É quem crê, não é assim, um grupo de pessoas. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo não está se gabando aqui de falar em mais línguas. Eu falo, você não fala. Eu tenho, você não tem. Ele não está se gabando disso. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu pratico mais esse método de oração em línguas mais do que vocês. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. E fala em mistérios com Deus. Então parece que esse dom de línguas aqui, de falar em línguas com Deus, é uma prática de oração que está disponível a todos os crentes, a todas as pessoas, porque senão a Bíblia também estaria aqui em contradição. Outra coisa, irmãos, é que as pessoas dizem assim: olha, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Eu também não acredito que a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em outras línguas. Por quê? Porque se assim fora, durante 19 séculos as pessoas não eram batizadas. Porque durante 19 séculos esse dom ficou meio que em oculto, não tão latente como depois do avivamento da Rua Azusa, 1904, 1906, onde houve o avivamento pentecostal, em que se catalogou dizendo assim: olha, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas. Então, e esses 19 séculos não houve batismo com o Espírito Santo porque não tinha esse tipo de evidência. Ninguém era batizado, então as igrejas históricas não eram batizadas porque não falavam em línguas na evidência, na hora do batismo com o Espírito Santo. Então, eu não creio que a evidência do batismo com o Espírito Santo seja o falar em línguas. Eu creio que a pessoa é batizada com o Espírito Santo e ela pode manifestar o dom de línguas também ou não, conforme Coríntios 12, de 29 a 30. O que eu quero trazer nesse vídeo aqui não é uma exegese, cravar para você, é assim, não é assim. Quero trazer uma recomendação aqui para você. Primeira recomendação, irmãos, não se preocupe se você não fala em línguas. Por que não se preocupe com isso? Porque o apóstolo Paulo fala que profetizar é maior do que falar em línguas. E ele diz o seguinte: olha, eu não oro em línguas. Tem gente que acha assim: meu Deus, eu não oro em línguas, o irmão ora, o outro ora, eu nunca orei, meu Deus do céu, por que Deus não me escolheu? Por que eu não fui batizado? Ainda pessoas que se sentem inferior e pessoas que se sentem rejeitadas por Deus porque não falam em línguas. Paulo fala o seguinte, Coríntios 14, de 14 a 15, veja comigo: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, Paulo diz que é melhor você orar com o espírito e com a mente. Então, se você ora em português, por exemplo, apenas, e não em línguas estranhas nem estrangeiras, então não se preocupe com isso. Por quê? Porque você está edificando a sua vida, orando e também edificando a sua mente. Você não está orando só em espírito, você está orando em espírito e também na sua mente. Sua mente não fica infrutífera. Não se sinta inferior de quem ora em línguas e você não. Porque se você ora em português, na sua língua materna, se essa for a sua língua, você está edificando a si mesmo também e também deixando a sua mente frutífera. Outra recomendação é o seguinte, a segunda e última aqui. Eu recomendo que você busque os dons. Coríntios 12, 31 diz que nós devemos buscar os melhores dons. Nem sei se o dom de línguas é melhor, porque Paulo fala que quem profetiza é melhor do que quem fala em línguas, a não ser que alguém interprete o dom de línguas, porque o dom de línguas se igualaria ao dom de profecia. Então, busque com zelo os melhores dons. Deseje estar diante de Deus com os teus dons, manifestando os dons, para que haja edificação do corpo, edificação da Igreja de Cristo. Então, busque os dons de Deus.
Ah, bispo, mas e agora? Você não respondeu. Devo orar em línguas? Não devo orar em línguas? A resposta é o seguinte: esteja aberto para o Senhor. Não seja fake também, sabe? Não fique copiando ninguém. Não se sinta assim atrás, eu não oro, e aí se eu não orar, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu não sou batizado. Se Deus quiser se manifestar na sua vida, Ele vai se manifestar porque Ele é Deus. Seja um cristão genuíno, aguarde, busque, ore e diga assim: Senhor, será que eu sou merecedor? Não sou, mas será que o Senhor pode me dar pela graça esse dom? Eu gostaria muito de receber esse dom. Ore a Deus e deixe Ele fazer na sua vida a manifestação que Ele quer fazer. Se abra para os dons de Deus, tá bom? Deixei aqui registrado então um pouco da Bíblia, um pouco do dom de línguas. Eu sei que muitos não vão concordar, deixa a sua opinião aqui abaixo. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, assim você vai encontrar mais pessoas que precisam ouvir esta palavra e este ensinamento. Tá bom, irmãos? Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.